direitos sociais têm características. Peguem lá estão estudando pouco. Peguem lá os slides que vocês vão lembrar. Tem características, são 3 características dos direitos sociais. Primeira, imprescritível, inviolável e de aplicação imediata. Ou melhor, imperativos, desculpa. Imperativo significa que é o fazer, é o Estado provedor, ele tem que fazer e entregar. Moradia, por exemplo. Também são invioláveis. É para todos e ninguém perde. Aplicação imediata, ou seja, está acontecendo, tem que aplicar, tem que ganhar. Aí um estudante de direito, vendo isso, estudando essa parte, pensou assim, peraí, eu não tenho onde morar. Eu vou entrar com uma ação judicial exigindo a minha moradia. Aí vinha o Estado e respondia como? Olha, nós estamos, no limite do possível, entregando as moradias em planos sociais. Daí ele era assaltado na rua, roubava o som do carro, ou o carro, ele entrava com ação querendo que o Estado pagasse o carro dele porque não garantiu a segurança. O Estado ia lá no processo e dizia, olha, nós estamos no limite do possível, nós não podemos entregar um policial por pessoa para tu levar para casa, né? Mas aí, o cara sofre de diabetes, foi lá na farmácia social, não tinha insulina. A volta daqui 30 dias que nós estamos fazendo a licitação, rapidinho, já está na mão. Será que aguenta 30 dias sem insulina? Acho que não, né? Sei lá, eu estou chutando. Oi? Aí entra o advogado, vai entrar na justiça, diz, olha, precisamos de insulina. Daí o Estado vai dizer o quê? Na medida do possível, nós estamos disponibilizando insulina. Daí o judiciário disse, não, mas peraí, daí é demais. Casa, tudo bem, carro, tudo bem, mas aqui nós estamos falando de vida ou morte. Vocês têm que entregar o mínimo existencial. Daí são dois princípios do direito, que é a reserva do possível e o mínimo existencial. Ora, o Estado entrega o possível, mas tem que garantir o mínimo. Tá, e se não tem lá na farmácia social, o que vai acontecer com a pessoa? Tchau? Não, entra na justiça e a justiça manda o Estado pagar da farmácia particular. Quebrei a perna, fui levado para o UPA, chego lá, o médico diz, olha, nós estamos sem aparelho de raio-x, volte daqui 30 dias, que já vai estar pronto. Adianta voltar depois de 30 dias com a perna quebrada? Quebra de novo, né? Daí bota no lugar. Não. Entra via judicial, a justiça vai mandar quem fazer o exame? O particular e o Estado reembolsa. Oi. Leito é mais ou menos a mesma coisa. Ordem judicial. Daí, enquanto não arranja, a pessoa fica aguardando. Porque vocês já estavam conversando com o meu familiar, eles entraram no pedido de leito da UTI, que aqui não tinha. Uhum. Ela falou, sabe, que já tinha passado 5 dias. E aí... É que assim, ó, quando tu entra com a ordem, tu faz o pedido judicial, né, e tu ganha liminar. Até tu entrar no judicial. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu conosco. A mãe de uma amiga nossa teve um câncer, um tumor no cérebro. Fez toda a parte pública e daí foi para a fila. Só que ela estava desmaiando, e nós judicializamos para ganhar uma liminar para ser feito no caridade ou na particular, enfim. Só que a juíza pediu que nós juntássemos documento não sei o quê, junta documento não sei o quê, junta laudo não sei o quê. Nisso passou 15 dias, até ela julgar que faça a operação. Sabe? Mesmo assim, vamos dizer que ela tenha ganhado a liminar. O Estado é obrigado a cumprir? Sim, é obrigado a cumprir. Mas e se ele começa a demorar para cumprir? Tipo uma negação tácita, eu não estou negando, mas eu vou fazer, mas não agora, daqui a pouco. Daí a gente ingressa judicialmente de novo no mesmo processo e o processo começa a cobrar multa diária por não cumprimento da decisão. Ela está aguardando até agora, não conseguiu leito ainda. Não, daí é que tem que ver, daqui a pouco é na defensoria pública, daí tem que ir lá na defensoria, o defensor não vai entrar com esse pedido de multa, ou né, não vai ser tão simples. Ela estava tendo dificuldade porque daí pediram laudo desse aquilo, né, para comprovar que o hospital não está dando. Pois é, daí é complicado, né? Geralmente para a defensoria pública. Mas é mais ou menos isso, é uma luta
em glória, assim, porque às vezes vocês perdem o paciente, né? O advogado do cliente. Vamos lá. Direitos sociais do trabalho. Do 7º até o 11º é CLT, tá? Então eu tenho que saber por cima do que significa, porque é diferente o que é exigido para vocês. Nós vamos buscar lá nos códigos de ética, etc., vai cair. Mas o trabalhador urbano e o rural tem que ser tratado de forma igual. A relação de emprego, ela é protegida contra a despedida arbitrária e sem justa causa. Tu ganha uma indenização. Tu tem seguro-desemprego por desemprego involuntário, e aqui tem questão de prova que cai, às vezes vai falar lá que é seguro para desemprego voluntário, não, por isso que tu vai ter que ser demitido sem justa causa. E aqui está uma coisa diferente, tem demissão sem justa causa na empresa pública? No caso de vocês que serão empregados públicos, seletistas, tem demissão involuntária, por justa causa, sem justa causa, desculpa, não é por justa causa. Tem demissão sem justa causa? Não, não tem. Tu tem que responder um processo administrativo disciplinar para depois ser demitido. Assim como o normal é. Então, tanto vocês quanto o RJU são demitidos da mesma forma. Salário mínimo, fixado por lei. Quem que faz lei? O Congresso Nacional. Irredutibilidade dos salários. Ou seja, vocês vão ingressar com um valor salarial e ele é irredutível, salvo acordo coletivo ou convenção coletiva. Olha, a montadora da Ford tá falindo, nós somos 400 empregados. O que vocês preferem? Fazer meio expediente, metade de manhã, metade de tarde? Ou a gente pega aqui na metade da turma, demite e o resto fica trabalhando full? Aí eles preferem, geralmente, ficar com meio expediente e diminuir o salário pela metade. Horário noturno sempre será superior ao diurno. Eu não sei como é que funcionam os horários noturnos lá na IBSER. 20% da hora. Começa a que horas? Das 22 às 5 da manhã. Das 22 às 5. Muito bem. Ai, diminui o tempo da hora. 52 minutos, é? 30 segundos. No relógio. Muito bem. Dá quantas horas uma noite, então? 7 horas a mais dá 20%, né? Mas daí o plantão é das 7 às 7. Tem 5. Não, mas é que das 10 até as 5 são quantas horas? 7. 7, mas não são mais de 7, né? Porque daí é 50 e poucos minutos. Eles consideram o noturno a partir das 10 horas. Não, entendi, mas só que a horário noturno é considerado 52 minutos. Então, Mas daí tem que pegar durante o mês, né? sim, pois é, daí no final vai ter mais do que 7 horas por noite, vai ser 7 horas e meia por noite, porque cada hora ela é encolhida, entendeu? E vai ter um resto no final ali que vai somar mais uma hora. Vamos lá. Jornada normal, 8 horas diárias, 44 semanais, exceção de turnos ininterruptos de 6 horas. Vocês vão fazer turnos ininterruptos de 12, provavelmente. Ou de 24 horas, folgando 72, dependendo de cada situação. 40 horas semanais, vocês, ou é 44? 36 ou 40. 36 ou 40 normal do serviço público, então por isso que geralmente eles não aplicam essas regras, ou em pergunta, não pergunta isso para não dar conflito. Licença gestante, 120 dias. Licença paternidade, qual que é? 8 dias? 8? Não sei, né? É que se tem uma lei lá da IBSER que institui, pode ser mais, tá? Por isso que eu pergunto. E vocês estudaram, eu não. 8 é casamento e luto, então provavelmente. Eu acho que sim. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, assistência gratuita a filhos dependentes até 5 anos. Não pode fazer distinção de trabalho técnico e intelectual. Existe trabalho noturno, perigoso, insalubre. 14 anos, de 14 a 16, é permitido o trabalho de aprendiz. De 16 a 18, pode trabalhar? Qualquer coisa, desde que não seja noturna, insalubre ou perigosa. E depois dos 18?
CREL, velocidade 5, azar. Vai fazer o que for. Não tem conversa. Qual que é a diferença do trabalho perigoso para o insalubre, você sabe? Periculosidade é quando tem risco à integridade física, e insalubridade é risco a um agente biológico. O corpo é sério. Sim. Tu pode acumular os dois? Não, é um ou outro, muito bem. Mas basicamente o perigoso mata de uma vez e o insalubre aos pouquinhos. Aqui eu fiz uma tabela, caso vocês queiram ler, né? Mas eu digo para vocês, decoração, isso não cai na prova de vocês, tá? Não cai em concurso, só para o direito do trabalho, sim. Associação sindical, greve, substituição processual, participação e representação classista. Não é necessária autorização para o teu sindicato te representar. Tá? Então ele vai te representar judicialmente, extrajudicialmente, em reuniões. Unicidade sindical, isso aí é um detalhe que vocês têm que lembrar, que unicidade significa que tem um sindicato por cidade, tá? Pensem nisso, só para vocês lembrar. Um sindicato por categoria por cidade. Liberdade de associação, ninguém é obrigado a filiar-se ou ficar filiado no sindicato. A obrigatoriedade, a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Os aposentados também têm direito a voto e ser votados. A estabilidade sindical para aquele que se candidata a presidente do sindicato, né? O líder do sindicato, direção sindical, ele fica 1 ano após o final do mandato ainda com uma estabilidade. Ah, mas não pode ser demitido nunca? No caso de vocês, não, porque não tem demissão sem justa causa, ou com justa causa, né? Só tem com justa causa. Então, vai ficar 1 ano esperando. Direito de representação, aqui também não vai cair para vocês, porque significa que cada empresa com mais de 200 empregados é obrigado a ter alguém lá representando aquela empresa. Direito constitucional da saúde, ou à saúde. Princípios gerais do SUS, artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo por meio de políticas sociais e econômicas. Eu acho que no início da outra aula, eu devo ter falado para vocês sobre... Não falei para vocês, mas... O que significa esse Estado aqui? E aí, o que significa esse Estado? O que significa esse Estado? Vamos lá, vamos pensar. O município tem que é responsável pela saúde? O Estado do Rio Grande do Sul é responsável pela saúde? A União é? Então aqui nós estamos falando sobre a administração pública em geral. Toda administração pública ela é responsável pela saúde. Falo isso porque teve e eu acho que foi o concurso da IBSERI, talvez tenha sido o primeiro, que eu ensinei essa aula, e daí depois de um simulado, a uma das alunas disse, professor, lá estava escrito que era a responsabilidade do município, eu marquei como errado e estava certa. Por quê? O município faz parte do Estado? Ela disse, mas lá na Constituição está escrito Estado, o senhor falou que era Estado. E eu me deixei passar que, na verdade, a saúde é responsabilidade, tem lá um nome, né, na 8080, que é dos 3 órgãos, dos 3 entes federativos. Tripartite, muito bem, ela tem responsabilização tripartite. Então, que vocês entendam que aqui, nessa questão de Estado, é tripartite. Não está falando que é só do Rio Grande do Sul, não está falando que é só da União ou só do município, é de todos. Artigo 197, a saúde é de relevância pública, podendo ser exercida pelo setor privado sob regulamentação do Estado. Ou seja, aqui cai bastante questão falando que a saúde ela é só exclusivamente do Estado. Não é do Estado. Ela pode ser feita pela iniciativa privada, né, desde que seja regulamentada pelo Estado. Ou seja, o Estado vai ter uma espécie de fiscalização sobre a saúde.
Ah, tem hospital, por óbvio, né? Tem hospital privado, né? Então, nós temos que lembrar disso. As diretrizes do SUS, capaz de vocês me dar uma aula disso, né? Mas, o artigo 198, o Sistema Único de Saúde, segue 3 diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Tenho que saber decor, isso não tem como eu esquecer. Aqui ela já fala sobre a tripartição, né? A descentralização lá da saúde, o atendimento integral de ações preventivas e curativas e participação da comunidade. Financiamento da saúde, aplicação mínima de recursos para a saúde, União, um percentual da receita líquida, os estados e municípios, percentuais da arrecadação tributária têm que ser voltadas para a saúde, são de obrigatoriedade esse direcionamento. A emenda constitucional de 2000, a 29 de 2000, regulamenta o financiamento da saúde e estabelece um piso mínimo, não um máximo. Inclusive, as emendas parlamentares, 50% delas são obrigatoriamente voltadas para a saúde. Tá? Os deputados, os vereadores, eles têm algo que é chamado de emenda parlamentar. Eles destinam dinheiro para o município tem que aplicar naquilo que eles mandar. Só que 50% desse valor é só para a saúde. Atendimento privado, a saúde suplementar, o artigo 199. A assistência à saúde pode ser prestada pela iniciativa privada, novamente reforçando o que nós já tínhamos visto. Proibição de capital estrangeiro na saúde, exceto nos casos previstos em lei. Participação complementar do setor privado no SUS, mediante contrato ou convênio. Que vocês talvez saibam melhor até algum tipo de exemplo de participação complementar. Tem algum exemplo aí para me dar? O exame diagnóstico é um serviço privado de radiologia para serviço para o patronato. Não tem tomógrafo. Sim. Então a gente encaminha. E aí tem então um contrato de convênio com Participação complementar do privado. Muito bem. Está aí. Proibição de comercialização de órgãos. Diferente dos outros países, de alguns outros países, aqui no Brasil não pode vender um rim se tu precisar pagar umas contas. Tem 2, né? Eu nem uso direito. Já está bem usado, inclusive. Então, é proibida a comercialização dos órgãos, tecidos e substâncias humanas, exceto nos casos permitidos em lei. Eu nem sei que caso é permitido em lei, mas... Tá? Dizem que o Faustão comprou o coração, mas eu não sei com certeza. Vocês sabem? É uma lenda urbana, né? Daí o que explicaram na televisão, tá? E isso é verdade. Como é que se dá a fila para a doação de órgãos? Prioridade, né? Gravidade. E ele estava já encontrando Jesus, aí ele passou na frente dos outros. Eu nem sei que fim deu. Talvez tenha até morrido, eu nem vi. Tá faceiro, correndo? Deve. A competência do SUS como fiscalização de alimentos, medicamentos e controle de epidemias. Vamos lá, vamos fazer umas questões antes de terminar a aula. O SUS deve garantir atendimento integral à população, incluindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, segundo os princípios da descentralização e participação comunitária? Sim. E aí? Ali eu já trouxe a cola. De acordo com o artigo 198, o SUS deve ser organizado segundo os princípios da descentralização e atendimento integral e participação da comunidade. Então, correto. A saúde é direito de todos e dever do Estado? Sim. Devendo ser garantida
exclusivamente por meio do serviço público? Sendo vedada a participação da iniciativa privada no setor? Então, desde que haja regulamentação, existe a possibilidade da iniciativa privada. Aí ficou pequenininho para nós aqui na TV, mas aí no slide eu acho que está bom. A Constituição Federal veda expressamente a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde do Brasil, sem exceções? Qual que é a exceção? Se está regulamentado, né, na lei, essa é a exceção. Mas recebe dinheiro de fora, sim. A Emenda Constitucional 29 estabeleceu regras para o financiamento à saúde, determinando percentuais mínimos de investimento por parte da União, Estado e município. Certo? Certo, é isso mesmo. O SUS possui competência exclusiva para realizar ações de fiscalização sanitária, controle de epidemias, inspeção de alimentos, medicamentos no território nacional? Exatamente, não é de forma exclusiva. Temos aí a vigilância sanitária, municipal, etc. Ele é um dos mecanismos. E aqui está uma questão que eu apostaria, tá? Essa questão falando sobre a vigilância sanitária, etc, etc, etc. Porque é algo que vocês não vão esperar para uma prova. Muito bem, pessoal. A parte de direito constitucional a gente termina. Direitos fundamentais, acesso à saúde, direitos de saúde, questões constitucionais de acesso. Na próxima aula é carnaval. Onde é que vocês vão estar pulando carnaval? Aqui. Então venham fantasiados. Tragam a cerveja. Tragam o glitter. O glitter. Joguem glitter no professor Felipe, que daí ele... Então... Certo, certo. Pessoal, assim, ó, quem estuda no carnaval é quem vai ser aprovado nesse concurso. Tá? Vale tudo. Desde que não parem. Boa noite a todos, até a próxima.